Oi, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui, fico sempre muito feliz por estar aqui. E hoje, para quem já quiser ir se localizando, vamos ler em Ezequiel 37, do 1 ao 10. E hoje o culto já foi conduzindo para a mensagem, né? Eu vi vários pontos que a gente vai falar hoje, sendo falados aqui, né, ao longo desde a abertura, aos louvores, e tudo foi se conduzindo para a vontade do Senhor. E dentro do meu coração eu sentia, né, a confirmação daquilo que o Senhor quer falar nessa noite, né, e fico muito feliz por isso. E o tema hoje é Fortalecidos pela Palavra de Deus. Que nessa noite as palavras que vêm do Senhor nos fortaleçam, que a gente seja levantado e fortalecidos por essa palavra. E vamos começar lendo, né, Ezequiel 37, do 1 ao 10. Aqueles que conseguirem, se coloquem de pé, por favor, para a gente estar lendo. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então, é somente até aqui, podem sentar. É só para a gente aquecer, ficar ligado. Essa visão que Ezequiel teve, né, quando Deus levou ele lá nesse vale de ossos secos, Ezequiel ele estava vivendo um tempo de exílio. Ele, junto com o povo, tinham sido levados como prisioneiros cativos para a Babilônia. E foi no meio desse contexto, né, de estar fora do seu lugar, de ser um prisioneiro em um outro lugar, que o livro de Ezequiel foi escrito, né? Mas Deus já tinha prometido que iria libertar o povo do cativeiro na Babilônia. Mas eles ainda estavam vivendo esse processo de cativeiro, né? E é interessante, né, que a gente vê aqui que o Senhor ele foi lá e levou Ezequiel a um vale cheio de ossos. E enquanto eu lia, eu pensava, né, de todos os lugares que o Espírito pode levar a gente, que o Senhor pode nos levar, quem é que vai querer ir num vale de ossos secos? Né? Poderia dar uma visão bonita para ele, de um lugar bonito, né? Ou até mesmo levar ele lá na terra dele, restaurada, mas não. Levou Ezequiel justamente num vale de ossos secos. Mas por que
Deus deu essa visão para ele, desse lugar, um vale de ossos, né? Porque eu fico imaginando assim, né, que esse vale deveria ser um lugar com vários ossos, e não eram esqueletos montados, deveriam ser as partes tudo divididas, um para cada lado, ninguém mais sabia o que era o que, estava tudo junto ali, e não devia ser um negócio legal, né? Devia ser uma coisa feia de se ver, assim, chocante, né? De você olhar assim, nossa, chocante. E foi nesse lugar que Deus o levou. E o que isso representava? O que essa visão representava? Lá no versículo 11, Deus diz, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. E essa situação de estar num exílio, numa terra distante, de se sentir vencido, derrotado, faziam com que o povo se sentisse sem esperança. Então, quando a gente vê, existem situações na vida que elas nos tiram as esperanças, né? E eu fiquei pensando sobre isso, e a sensação que eles tinham é que os seus ossos estavam secos. Imagina o tamanho da tristeza. Eles se sentiam exterminados, derrotados. E quantas das vezes a gente também se sente assim? Existem situações na vida que a gente olha e se depara com certas situações que elas nos tiram a esperança. E faz com que a gente fique ali se sentindo derrotado, se sentindo fracassado, sem entender o que está acontecendo. E Deus, ele pega Ezequiel e ele mostra para Ezequiel, olha esse vale de ossos secos. Esse é o meu povo está nessa condição. E eu fiquei pensando, era o povo de Deus que estava se sentindo assim. Não eram os outros povos, era o povo de Deus. O povo que ele escolheu, o povo que Deus separou. Eles estavam se sentindo assim. Então, às vezes, nós também nos sentimos dessa forma. Às vezes, na nossa vida, vem situações tão grandes e que parece que não tem fim, que ela seca os nossos ossos e tira toda a nossa esperança. E isso não é estranho, era o povo de Deus, nós somos o povo de Deus também. Isso acontece também nas nossas vidas, né? Mas eu achei interessante, e isso, enquanto eu estava vindo para cá no ônibus, e eu pensando sobre a mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando Deus leva Ezequiel naquele vale de ossos secos, ele também estava triste, ele também estava no exílio. Mas Deus mostrou para Ezequiel que quem ele era em Deus. Ele continuava sendo um profeta. Ele continuava sendo um homem separado por Deus. Mesmo na circunstância em que ele estava vindo também junto com o povo, ele continuava sendo um profeta. E Deus mostrou para ele que haviam pessoas se sentindo como ossos secos, mas a visão dele estava sendo aberta, como um profeta. Então, quem nós somos no meio desse vale? Quem nós somos no meio da circunstância na qual a gente precisa enfrentar? A gente é só mais um osso seco no vale, ou você é um profeta que o Senhor levantou nesse tempo? Alguém que foi chamado para ver a situação, por mais que ela seja chocante, mas para se levantar como um profeta, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de lugares onde parece não haver vida. Porque, olhando, eram só ossos. Não tinha vida ali. A única vida que tinha sido colocada ali era a vida de Ezequiel, o profeta, no meio daquela total desesperança. E lá no versículo 3, ele diz que Deus perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. E nesse versículo a gente percebe que, olhando para a circunstância, olhando para aquela cena, o que a gente humanamente pensaria? Não tem jeito. Como que ossos secos vão tornar a viver? Como que ossos secos
vão ressurgir. E não era só um esqueleto, como eu falei no início, eram ossos separados, sequíssimos, que estavam ali há muito tempo. Olhando para a situação da sua vida, será que tem jeito? Olhando para as circunstâncias que a gente enfrenta com os olhos humanos, será que tem como essa circunstância mudar? Será que tem como a gente olhar para tudo isso que está à nossa volta e dizer, não, ainda há esperança? Mas acontece que quem estava falando, perguntando isso para Ezequiel, era o próprio Deus. E isso faz mudar tudo. Quando é Deus perguntando. Ele pode todas as coisas. Ele é poderoso. Então, eu olhando, não tem jeito. Mas quando é o Senhor que te pergunta se tem jeito, Ele pode todas as coisas. E talvez naquela circunstância, por tudo que estava acontecendo, por toda aquela situação de cativeiro, talvez Ezequiel poderia olhar e estar sem esperança também, sem fé. Porque, às vezes, a circunstância da nossa vida faz com que a gente olhe e ache que nós não temos fé. Quem aí já passou por alguma situação, talvez, de algo que o Senhor falou para você que faria na sua vida, entregou profecias, palavras de que Ele ia fazer, de que Ele ia restaurar, de que Ele ia mudar, de que Ele ia te levar a certos lugares, mas tudo que quando você olha à volta, parece que está tudo indo ao contrário daquilo que Deus falou. Então, a gente começa a dentro da gente questionar tudo que o Deus falou e a nossa realidade. Tudo que Deus falou e a nossa realidade. Deus falou isso, mas tudo que eu vejo é o oposto. Deus falou em vida, no lugar onde só havia ossos secos. Mas a gente não foi chamado para viver pelo aquilo que a gente está vendo. A gente foi chamado para viver na fé e acreditar nas palavras de Deus, na palavra do Senhor. Porque isso muda tudo, é a palavra dEle. É o que Ele pode fazer, é quem Ele é. Né? Então, o que eu estava pensando sobre isso? Que realmente a nossa fé, como a gente cantou, é colocada à prova nesses momentos, em que tudo diz o contrário, em que tudo parece que não vai acontecer. A nossa fé é colocada à prova nesses momentos. Mas aí a gente tem que entender, se você está aqui hoje, será que realmente você não tem fé? Se você está ouvindo essa palavra, é realmente uma atitude de quem não tem fé? A gente tem que confiar que se a gente está buscando ao Senhor, se a gente continua andando nesse caminho, mesmo com toda a dificuldade, é porque dentro da gente ainda existe fé. E por mais que ela esteja lá, pequena, se secando, mas ainda existe fé. E toda essa situação vai vir para renovar a nossa fé em Deus, para nos mostrar que Ele é Deus poderoso, Ele continua sendo poderoso. Porque não importa as circunstâncias, Ele é Deus. Com a palavra dEle, tudo se fez. Deus falou, haja água, haja céu, haja tudo, haja luz, e ouve. A palavra do Senhor é poderosa. E mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, quando Ele fala, quando Ele diz, Ele é fiel e Ele é poderoso. Né? Então, talvez enquanto eu falo, você está lembrando aí das dificuldades, das provas que você está passando, dos lugares onde o Senhor te colocou, dos lugares que você olha e pensa, isso não tem jeito. Mas se o Senhor falou que tem jeito, ainda há esperança, porque Ele é a própria vida. E a palavra que vem do Senhor gera vida. E então que a gente não duvide, a gente não, por mais que você se sinta enfraquecido, mas que você lembre da palavra do Senhor. E isso te traga o renovo que você precisa para continuar. Né? E uma coisa também que eu estava pensando e eu lembrei que o Alexandre falou aqui na quinta-feira que ele pregou, que ele falou assim, que um médico, não sei agora exatamente, falou para a Luciana, você não é o seu diagnóstico. Ela tem algo, ela tem um diagnóstico, mas ela vive como quem não é aquele diagnóstico. E como que a gente tem vivido nessa situação?
Qual o nosso posicionamento nessa circunstância? É de quem é um fracassado? É de quem está ali triste? Eu sou triste porque eu estou vivendo uma situação difícil. Não, nós não somos aquilo que a gente está vivendo. Nós somos quem? O profeta do Senhor, aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor derramou vida sobre nós, aquele que o Senhor ministrou a sua palavra sobre nós, para que a gente gere vida. Então, a gente não precisa ser a nossa circunstância. Ezequiel ele foi chamado para não ser vale de ossos secos. Ele estava no vale de ossos secos. O povo se sentia ossos secos. Mas ele não foi chamado para ser mais um osso seco. Ele foi chamado para ser um profeta do Senhor. Mesmo em meio àquela circunstância, mesmo em meio àquela realidade, que não tinha como fugir. Ele tinha que encarar aquela realidade. Mas ele não era aquela realidade. Ele era um profeta de Deus. E como a gente se posiciona, é assim que nós somos. A gente tem que se posicionar como aqueles que são profetas do Senhor, que acreditam na palavra que vem do Senhor. Mesmo nas circunstâncias difíceis, irmãos. Porque eu sei que quando acontece alguma coisa, a gente acaba indo para esse lugar de quem perdeu a esperança, de quem não tem mais fé, de quem não acredita mais. Mas o Senhor, Ele quer renovar as nossas forças, para que a gente enxergue o vale de ossos secos, mas não se sinta um osso seco. A gente enxerga porque nós somos profetas do Senhor. É por isso que você vê a realidade da sua vida, identifica o que está acontecendo, mas se posiciona. Se você não tem se posicionado nessa noite, eu te convido a se posicionar como profeta, como quem ouve a voz de Deus, a voz que traz vida, a voz que faz toda a diferença no meio dessa situação. E lá no versículo 4, o Senhor fala: então ele me disse, profetize a esses ossos secos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Gente, a gente olha assim, né, lendo, eu fiquei pensando, Deus mandou ele falar para os ossos secos. Ossos secos, ossos, ouvem, têm ouvidos? Ossos secos podem ouvir? E Deus está mandando ele falar para os ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. E é interessante que, às vezes, na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes até dentro mesmo da igreja, você está falando e a sensação que você tem é que ninguém te ouve. A sensação que você tem é que não está causando efeito nenhum. Mas se o Senhor te levantou como profeta, mesmo que seja para ossos secos, se Ele te mandou falar, se Ele mandou você profetizar, profetiza. Porque é o Senhor quem está mandando e Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Mesmo que a sensação é de que ninguém está te ouvindo, não está causando efeito nenhum. Eu falo de Jesus, mas não adianta, essa pessoa não me ouve. O Senhor está mandando, te levantou para profetizar. Mesmo que seja para ossos secos. Porque o que faz a diferença não é o que você fala, mas é quem te mandou falar. Então, quando a gente se posiciona como aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem, isso faz toda a diferença. Por mais que, talvez, ali, nessa circunstância, Ezequiel poderia estar se sentindo fraco e sem fé. Mas quem mandou ele profetizar? Quem mandou ele falar? Mesmo que você ache que te falte fé, que não te falte obediência, para você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Mesmo que você olhe e diga, não é possível, não vão me ouvir. O Senhor está mandando. E quando o Senhor dá uma ordem, quando Ele nos dá uma direção, quem se encarrega de cumprir aquilo que Ele disse que faria é Ele. É Deus. Deus se comprometeu a fazer aqueles ossos secos reviverem. Não era Ezequiel que precisava fazer, era Deus que faria, porque Deus é todo poderoso. E no versículo 6, mostra que
o Senhor fala, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E a gente percebe que poderia ser assim, o Senhor falar, tenham vida, fala só isso, profetiza, tenham vida, todo mundo vai levantar. Mas não, foi um processo. Foi um processo, etapa por etapa. Então, e conforme esse processo acontecia, essas etapas aconteciam, algo ia acontecendo naqueles ossos secos, mas também algo ia acontecendo no próprio Ezequiel. Porque conforme ele via acontecer tudo aquilo que o Senhor tinha mandado ele profetizar, e ele estava cumprindo a ordem do Senhor, algo acontecia dentro dele. Então, tem circunstâncias que Deus permite que a gente viva, que Deus nos manda profetizar, mas é para que algo aconteça na vida de outras pessoas, mas também na sua vida. Porque enquanto você faz, obedece aquilo que o Senhor falou, cumpre a ordem do Senhor, algo acontece dentro da gente também. Então, eu entendia isso enquanto eu lia. Que enquanto o processo acontecia nos ossos, o processo acontecia em Ezequiel. Enquanto tudo ia se formando novamente, o processo de ânimo ia acontecendo também na vida de Ezequiel. Então, tudo tem o seu processo. Talvez você está falando, profetizando, fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas não aconteceu ainda o que Ele disse. Você ainda não viu acontecer exatamente o que o Senhor falou que aconteceria. Mas tenha ânimo, é um processo. Enquanto você fala, obedece o Senhor, algo vai acontecendo. E também dentro de você. Então, a gente só tem que confiar. Desculpa, gente, minha garganta está estranha. Então, nós precisamos confiar que Deus pode fazer algo através da nossa obediência, através da gente ouvir a voz do Senhor e fazer conforme o que Ele está nos direcionando. E lá no 7 ele diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E enquanto a gente vai obedecendo ao Senhor, profetizando conforme Ele falou, algo vai acontecendo. Algo vai acontecendo, e por diversas vezes o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos para que a gente veja aquilo que já está se movendo. E os ossos foram se juntando, foram fazendo barulho, o barulho daquele milagre, daquela transformação, daquela mudança. E eu fiquei pensando, se Deus leva Ezequiel no vale, Ezequiel olha os ossos secos e pensa, não é possível nada acontecer aqui. E pede, Senhor, me tira daqui, não quero mais ver esses ossos. Nada ia ser transformado. Os ossos continuariam sendo ossos secos. E nos lugares que Deus tem te levado? Os ossos têm ganhado vida ou continuam sendo ossos secos? O que nós temos feito no lugar onde Deus tem colocado as nossas vidas? Só estamos olhando todo o caos? Olhando toda a sequidão? Ou nós estamos profetizando aquilo que o Senhor coloca dentro de nós? Se você estiver no vale e só olhar o vale e não se posicionar como profeta do Senhor, nada vai mudar ali. Tudo vai continuar exatamente igual, seco. Mas quando a gente se posiciona e quando a gente profetiza, algo acontece naquele lugar. Você vai ouvir os barulhos de milagre. Você vai ver pessoas sendo transformadas. A fé de muitos sendo renovados. E o que parecia ser só sequidão, sendo transformado em vida. E o mais interessante é que a palavra de Deus gera vida.
Ezequiel falou tudo aquilo que o Senhor mandou que ele falasse. Profetizou do jeito que o Senhor mandou ele profetizar. E aquilo gerou vida, trouxe vida. O Espírito veio dos 4 cantos, encheu aqueles corpos e eles tiveram vida e se tornaram um grande exército. O que Deus pode fazer através da sua vida é levantar exércitos no lugar onde você tem passado. Que a gente não seja irrelevante de passar em lugares e continuar havendo ossos secos, mas que a gente se posicione como servos e servas do Senhor, como profetas de Deus nesse tempo, nessa geração, para que vidas sejam restauradas, para que exércitos sejam estabelecidos no lugar onde o Senhor nos colocar, no lugar onde o Senhor nos levar, por mais que sejam lugares que nós não gostaríamos de estar, que não sejam aparentemente legais, mas que o Senhor possa começar a transformação naquele lugar, através de você, através da sua obediência, através do seu posicionamento, de quem escolheu ouvir a voz do Senhor e obedecer à ordem que Ele direcionou. Porque a obediência de Ezequiel, de ouvir a voz do Senhor e profetizar conforme o Senhor havia mandado, trouxe vida naquele vale de ossos secos. E que não seja diferente. Que seja assim na sua casa, que você profetize na sua casa. Que você não somente olhe a situação, as circunstâncias e desanime, mas que você consiga levantar, como quem traz a palavra do Senhor. Como quem traz aquilo que o Senhor te direcionou para falar, para fazer. E profetize vida. Vida na sua casa. Vida no seu trabalho. Vida nos lugares por onde você passar. Que a gente seja profeta do Senhor, aonde o Senhor nos colocar, gerando vida através da palavra de Deus, através da obediência ao nosso Deus. Quando você achar que não tem nada dentro de você, quando você se sentir seco e achar que não tem fé, exerça a sua obediência. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, conforme a gente obedece a palavra, a fé vem. Porque a gente está ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Se posicionar como quem ouve e obedece a palavra de Deus. E é sobre isso. E depois de tudo isso, que Deus falou que levantaria o povo, que faria do povo um grande exército, Deus vai lá e lá em Ezequiel 22, ele diz: eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Aí no 25 diz: viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Então, no final de tudo, ele ainda profetiza sobre aquele que ainda viria, sobre Jesus, né? Que é o rei que reinará para sempre. E hoje nós vivemos debaixo dessa promessa. Essa promessa que foi profetizada lá no tempo de Ezequiel, num tempo de exílio, em que o povo se sentia ossos secos, ela veio também sobre nós. Porque Jesus veio para unificar o reino e nos tornar um com Ele, um em Cristo. E esse reino, onde Cristo vai voltar para nos buscar, nós seremos um só povo. E nós fazemos parte dessa promessa, e isso é maravilhoso. Então, meu irmão, que você permaneça firme, sendo fortalecido pela palavra de Deus, sendo obediente à palavra do Senhor, à voz do Senhor, para que juntos a gente possa viver nesse reino que Jesus vai fazer acontecer para nós, aonde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, aonde nós seremos um com Ele, estaremos sempre fortalecidos, porque Ele vai estar ali com a gente. E é só isso que eu gostaria de dizer. Peço que os irmãos se coloquem de pé para a gente estar orando. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra,
porque sabemos que a Tua palavra é poderosa e ela gera vida, Senhor. Vida em corações, em mentes que se acham secas, Senhor, que devido às circunstâncias têm se sentido enfraquecidos, ó Pai, achando que não vão conseguir suportar, Senhor Deus, tamanha aflição. Mas a Sua palavra, ela traz vida. Pai, aonde a Sua palavra chegar, que ela gere vida em corações, que ela traga o renovo e o fortalecimento que precisamos para sermos profetas, aonde o Senhor nos colocar. Que não saiamos daqui da mesma maneira, mas que sejamos renovados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.